Oi, amiga! Hoje eu vim falar com você que tá querendo começar a bordar, mas não sabe nem por onde começar. Eu fiz aqui uma listinha de materiais que você precisa para iniciar o bordado livre. Primeiro, um bastidor. Esse é um material que a gente coloca o tecido. A gente encaixa aqui o tecido, depois eu mostro. Pra gente conseguir bordar. Também pode ser na tela. Eu faço bordado na tela. Só que eu acho mais interessante para quem tá iniciando fazer no bastidor e no tecido, porque a tela, quando você passa a agulha, acaba fazendo uns furinhos que não sai. Se você erra, por exemplo, e vai querer voltar e refazer, muitas vezes fica furadinha a tela e você não consegue esconder aquele furo. Já no tecido, se você não erra tantas vezes, ele acaba escondendo o furinho, e dá para disfarçar. Então eu acho mais interessante quem tá começando comprar um bastidor e um tecido. Esse aqui que eu tô usando é o algodão cru, que é o que eu mais gosto, mas dá pra ser outros. Dá pra ser linho, dá pra ser vários outros. O bastidor, eu tenho esse aqui, grandão, ele é bem grande. Porque como eu bordo na tela, eu acabo usando ele mais pra fazer testes. Mas eu não acho tão interessante um bastidor tão grande pra quem tá iniciando, porque principalmente esse aqui, é assim, ele não tem tarraxinha, fica um pouco soltinho o tecido, não fica tão esticado pra fazer o bordado. Então, eu recomendo você comprar um bastidor menor, pro tecido conseguir ficar mais esticadinho e ser mais fácil pra você bordar. Então, o bastidor ou a tela. Aí, como é que você vai fazer? Você abre o bastidor, aí você vai colocar o tecido aqui nele, assim, e vai fechar aqui, tá? Aí você confere se tá bem esticadinho. Vê se tá bem esticadinho, tá esticado. Mas como eu disse, esse aqui não fica tão esticadinho. Segunda coisa que a gente vai precisar é uma agulha. Essa aqui é a minha almofadinha de agulha. Como é bordado livre em tecido ou na tela, o melhor de se usar é uma agulha de costura. Por quê? Porque a agulha de bordado, ela costuma ter a bordinha mais gordinha, porque ela é para tecidos normalmente que já tem uma trama mais separadinha. Tem uns furinhos já na trama, que não é o caso do algodão, porque ele tem uma traminha fechada, então ele precisa de uma agulha que tem uma pontinha afiada para atravessar a agulha e a linha. Então, se você vai bordar na tela ou no bastidor, eu recomendo uma agulha de costura. Eu geralmente uso essa aqui, que é a número 7, mas vai de gosto e vai do que você vai precisar. Às vezes você vai fazer um bordado mais delicado, que vai precisar de mais precisão, então você pode usar uma agulha menor ainda. Essa aqui, se eu não me engano, é a número 12. Mas aí você vai de gosto, desde que seja essas aqui de costura com uma pontinha mais afiada para você conseguir passar pela tela ou pelo algodão. Quarta coisa que a gente precisa, mas isso também você não precisa sair para comprar, uma tesourinha. Eu tenho essa aqui pequenininha, mas também é uma que eu já tinha em casa. Pode ser qualquer uma, gente, não precisa comprar uma. Não é necessário no primeiro momento, depois, se você quiser comprar uma bonitinha, compra. Quinta coisa, careta invisível. Eu gosto de ter a careta invisível, porque muitas vezes a gente ainda não tem precisão nos desenhos que a gente faz, porque a gente tá iniciando. Então, essa caneta, ela apaga com calor. Então, eu gosto de fazer o desenho com ela, porque ela apaga depois. Aí se eu risquei uma coisa e por acaso eu não fiz bem em cima da linha, eu consigo apagar ela e ela vai desaparecer. Diferente de um lápis, de uma caneta, que se tu faz um risco e de repente o seu bordado sai um pouquinho da linha, não vai dar pra apagar. Eu não gosto, pelo menos. Com lápis eu fazia às vezes na tela, só que se eu tentava apagar, eu acho que mancha a tela, é muito delicado pra ficar apagando com borracha. Mas não é uma coisa extremamente necessária, mas eu gosto, porque a gente não fica com esse medo de errar, de não acertar bem a linhazinha, porque qualquer coisa a gente apaga. E se você quer bordar, eu acho que é um bom investimento. Ela não é tão cara, deve ser uns 20 reais. Você consegue comprar em armarinho e em papelaria. Mas não é necessário, gente. Você pode começar fazendo com caneta normal, com lápis, testando. Aí depois, se você quiser comprar, você compra. Mas eu acho bem interessante de tela. E por último, as linhas. Essa aqui é a linha de meada. Ela é própria para bordado, mais utilizada no bordado. Ela tem 6 fios. Então, você pode ir separando. Normalmente, a média que a gente usa são 3 linhas. Mas isso também varia. Varia se você quer fazer um risco mais fininho, um risco mais grosso. Mas normalmente fica confortável até umas 4 linhas. 6 às vezes não passa, não fica muito bom. Mas, gente, também
Você pode usar outras linhas para ir testando, linhas que você tem em casa. Não precisa ser sempre exclusivamente essa daqui, não. Pode ser, por exemplo, linha de costura. Linha de costura é legal para ir testando também. E eu uso bastante para fazer detalhes mais delicados, detalhes menores, letras, por exemplo, ou contorno de uma foto. Eu gosto de usar linha de costura. Tem outras que dá pra usar. Eu gosto de usar linha de crochê, essa aqui, em alguns detalhes. Mas tem que ser essa marca aqui, que é Eclair, porque ela é mais fininha. E aí dá pra fazer um bordado legal, porque algumas que, quando é muito grossa, não fica legal, gente. Não fica bom, não dá pra manusear direito. Então, essa daqui eu recomendo. Então, se estiver em casa também, dá pra usar essa. Eu uso essa às vezes. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Os materiais, assim, que você mais vai precisar pra bordar. A agulha, o bastidor e o tecido, as linhas, a tesoura. E aí, se você quiser, a caneta invisível. E é isso, gente. Pra quem tá começando, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Agora você sabe que materiais você tem que procurar pra começar o seu bordado livre. A maioria dos materiais são meio acessíveis. Uma agulha, 80 centavos. As linhas são em torno de R$3. A tesourinha você tem em casa. O tecido, eu não lembro o preço, mas ele não é muito caro. O bastidor é a coisa mais carinha. Mas se você tá iniciando, fazendo teste, você vai usar bastante. Esse aqui eu tenho já faz um tempo, porque eu fico fazendo teste nele. Ou a tela, né, gente? A tela é um pouco mais barata. Mas é isso, eu não acho tão legal se você tá iniciando. Eu acabei iniciando na tela, mas eu fiz várias telas que ficaram cheias de furinho. E aí acabou sendo inutilizado. Então, eu acho mais interessante fazer no bastidor. É isso, gente. Espero ter ajudado, espero que vocês comecem a bordar aí. E é isso.